Muito bem-vindo ao nosso canal, eu sou o pastor Cláudio Corguzinho, graça e paz, e eu estou aqui para compartilhar a palavra de Deus com você. Na verdade, este é um vídeo introdutório sobre um projeto que Deus colocou no meu espírito, e eu tenho certeza que esse projeto veio para abençoar a sua vida e por meio de você abençoar muitas outras vidas. E afinal de contas, pastor, qual é esse projeto? Já indo direto ao assunto. Esse projeto, ao mesmo tempo que ele é muito simples, ele é muito grande, muito complexo e muito eficiente em termos de reino, expansão de reino. Esse projeto se trata da leitura completa da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. 66 livros da Bíblia cristã protestante. Portanto, o cunho desse nosso projeto é cristão protestante, a Bíblia Sagrada cristã protestante. 66 livros, 39 do Primeiro Testamento e 27 do Segundo Testamento. Quero deixar claro algumas questões a respeito desse projeto. Em primeiro lugar, é que eu já fiz a leitura da Bíblia completa desde a minha conversão em 2007 por 3 vezes. E uma vez eu tive a oportunidade de ouvir a Bíblia em áudio também por completo. Fui elevado para o Ministério Pastoral em 1 de janeiro de 2011. E de lá para cá, Deus me deu a oportunidade de fazer 3 cursos teológicos por completo, inclusive sendo o último deles a nível superior. Mas para esse projeto, a princípio, eu não vou fazer nenhuma explicação sobre os textos que serão lidos. Isso significa que eu vou fazer a leitura seca da palavra de Deus para você. Se Deus, por acaso, mudar isso em algum momento, você vai perceber dentro dos próprios vídeos, a partir de determinado momento, eu posso começar a explicar, ou pode ser que em determinados vídeos eu faça a leitura simples e seca, e em outros vídeos eu venha com alguma explicação. Tudo vai depender do Espírito Santo, porque esse projeto, a minha vida de uma forma geral, ela é completamente dependente da direção do Espírito Santo. Então, não tem nada rígido, engessado aqui. A gente vai começar dessa forma. A única coisa que eu sei é que eu vou fazer a leitura completa da Bíblia para você, para me abençoar e para abençoar a sua vida também. Ambos seremos abençoados, porque o conhecimento da palavra de Deus é o que faz com que nós tenhamos vida e vida em abundância, porque a palavra de Deus diz que o povo perece por falta de conhecimento. Então, para que você tenha vida e vida em abundância, você tem que conhecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai nos apontar para a pessoa de Jesus Cristo, e Ele é a fonte da vida. Então, por isso que é extremamente importante conhecer a palavra de Deus. Quais são os alvos desse projeto? Os alvos desse projeto são pessoas comuns, pessoas simples. Observa bem, eu estou gravando dentro do meu carro, não é uma gravação de estúdio, eu não sou profissional em leitura de textos. Isso significa que eu posso ler em determinado momento, errar e voltar corrigindo. É como se a gente estivesse fazendo essa leitura lado a lado. Vai ser de uma forma muito simples, muito tranquila. Veja bem, eu não estou maquiado, minha pele é oleosa, tá oleosa aí, então isso significa que não vai ter nenhuma maquiagem, não vai ter nenhuma levedura, não vai ter nenhum fermento, vai ser a palavra de Deus pura e simplesmente para você, da maneira mais simples possível, porque é na simplicidade que o Espírito Santo opera, é assim que eu creio. Então, não vou fazer nenhuma análise de texto, pelo menos a princípio, mas se Deus direcionar, aí, em determinado momento, eu posso fazer sim algum comentário. A versão que eu vou utilizar é a Bíblia de Estudos do pastor Russell Shedd, e a versão da Bíblia é a Almeida Revista e Atualizada. Portanto, se você tem essa versão, você pode acompanhar aí na sua casa. E como eu dizia, os alvos são pessoas simples, pessoas comuns. Quem são essas pessoas? Talvez você não teve a oportunidade de ser alfabetizado. Então, esse projeto é para as pessoas que não foram alfabetizadas, sentem muito desejo, muita vontade de fazer a leitura da Bíblia, mas por não saber ler, nunca fizeram a leitura da palavra de Deus. Esse projeto é para você. Esse projeto é também para as pessoas que por um motivo ou outro têm alguma deficiência visual e da mesma forma sempre sentiram muita vontade de fazer a leitura, mas nunca conseguiram por causa dessa deficiência. Esse projeto é para você também. Mas eu creio de verdade que o principal beneficiado desse projeto são aquelas pessoas que, apesar da vontade de ler a palavra de Deus,
o dia a dia dessas pessoas é muito corrido, é muito difícil, muito complicado, trabalho, família, tudo toma tempo, e quando o tempo que sobra para essas pessoas, elas estão tão exauridas, tão cansadas, que elas acabam que não conseguem sentir ânimo para fazer a leitura da Bíblia e se prejudicam por causa disso. Então, este projeto é para você, meu irmão. Não estou aqui para julgar absolutamente ninguém, não sou juiz de ninguém, eu sou servo, e como servo, como pastor, eu estou aqui para abençoar a sua vida. Portanto, aproveite aqueles momentos de deslocamento entre casa e trabalho, por exemplo, entre trabalho, faculdade, trabalho e escola, e faça o acompanhamento desse projeto comigo, a leitura de toda a Bíblia Sagrada. A ideia, a pretensão é fazer o upload de pelo menos um capítulo por dia, fazer a leitura de pelo menos um capítulo por dia. Esse primeiro vídeo, como é introdutório, naturalmente ele é maior, mas os próximos vídeos eles serão menores, porque eu vou ler 1, 2, no máximo 3 capítulos. Mas com certeza, pelo menos um capítulo eu quero, é o meu desejo, fazer o upload para o nosso canal todos os dias, pelo menos um capítulo, ok? Bom, como é uma Bíblia de estudos, a Bíblia ela tem as anotações do próprio autor. As anotações em caneta são minhas, claro, e as anotações do autor, elas vêm nas referências aqui abaixo. Também não vou fazer a leitura dessas referências, mas eu quero fazer a leitura que o pastor Russell Shedd, ou melhor, a leitura do texto introdutório de cada livro. Por exemplo, nós vamos começar pelo livro de Gênesis, lembrando que eu vou seguir a sequência da palavra de Deus, a sequência da Bíblia, ok? Da Bíblia protestante, esses 66 livros. Portanto, não será a leitura cronológica de acontecimentos, mas cronológica em razão da cronologia dos livros que se encontram na palavra de Deus. E o autor, então, o Russell Shedd, ele fez uma pequena introdução antes de cada um desses livros, e eu pretendo também fazer essa leitura para vocês, para que você possa ter maior entendimento, maior conhecimento sobre o que se trata o livro em que nós vamos dar prosseguimento, que nós vamos estudar. E nós vamos começar então pelo livro de Gênesis, e a partir de agora já começo a fazer essa leitura da introdução, lembrando que essa introdução não é da Bíblia, mas introdução por parte do pastor Russell Shedd, pessoa que fez essa Bíblia de estudos. Mas eu acho que ela vai também ser importante, vai te abençoar nesse sentido, para abrir a sua mente e fazer com que você conheça mais da palavra de Deus. Então vamos lá. Livro de Gênesis, introdução ao livro de Gênesis, feita pelo pastor Russell Shedd. Gênesis. Gênesis pode ser descrito com exatidão como o livro dos inícios. Pode ser dividido em duas porções principais. A primeira parte diz respeito à história da humanidade primitiva, capítulos de 1 a 11, e a segunda parte trata da história do povo específico que Deus escolheu como seu próprio, capítulos 12 a 50, para si. O autor apresenta o material de forma extremamente simples. Oferece 10 histórias que podem ser prontamente percebidas segundo o esboço do livro. Algumas dessas histórias são breves e muito condensadas, mas não obstante, ajudam a completar o conteúdo. É bem possível que o autor do livro tenha empregado fontes informativas orais e escritas, pois seus relatos remontam à história mais primitiva da raça humana. Embora muito se tenha escrito sobre o assunto das possíveis fontes literárias do livro de Gênesis, há muitas objeções válidas que nos impedem de aceitar os resultados das análises dessas fontes. O livro de Gênesis salienta por todas as suas páginas a desmerecida graça de Deus. Por ocasião da criação do próprio mundo, a graça se exibe na maravilhosa provisão preparada por Deus para as suas criaturas. Na criação do homem, a graça de Deus se manifesta no fato que ao homem foi concedida até mesmo a semelhança com Deus. A graça de Deus se evidencia até mesmo no dilúvio. Abraão foi escolhido não por merecimento, mas antes devido ao fato de Deus ser cheio de graça. Em todos os seus contatos com os patriarcas, Deus exibe grande misericórdia. Sempre recebem muito mais favor do que qualquer deles poderia ter merecido. Há outro importante característico do livro de Gênesis que não se pode esquecer, a saber, o modo eminentemente satisfatório pelo qual responde nossas perguntas sobre as origens. O homem sempre haverá de querer saber como o mundo veio à existência. Além disso, sente
bem dolorosamente o fato que alguma grande desordem caiu sobre o mundo e gostaria de saber qual a sua natureza. Em suma, preocupa-se em saber como o pecado e todas as suas tremendas consequências sobrevieram. E, finalmente, o homem precisa saber se existe alguma esperança básica e certa de redenção para este mundo e seus habitantes. De que consiste essa esperança e como veio a ser posse do homem. Autor. Ninguém pode afirmar com absoluta certeza que sabe quem escreveu o livro de Gênesis. Visto que Gênesis é o alicerce necessário para os escritos de Êxodo e Deuteronômio, e visto que a evidência disponível indica que Moisés escreveu esses 4 livros, é provável que Moisés tenha sido o autor do próprio livro de Gênesis. A evidência apresentada pelo Novo Testamento contribui para essa posição, conforme especialmente João 5, 46, 47, Lucas 16 a 31 e 24 a 44. Na tradição da Igreja, o livro de Gênesis tem sido comumente designado como o primeiro livro de Moisés. Nenhuma evidência em contrário tem sido capaz de invalidar essa tradição. Essa foi a introdução, então, escrita pelo pastor Russell Shedd, que é o autor desta Bíblia de estudo. Agora sim eu vou entrar em Gênesis capítulo 1, verso 1. E aí eu vou ler todo o capítulo 1 até o verso 31, onde ele termina. Vou ler também os títulos. Esses títulos não fazem parte da Bíblia original, mas esses títulos eles fazem uma pequena referência sobre aquele capítulo que nós vamos ler naquele momento. Então, Gênesis 1, capítulo 1 tem o seguinte título: A criação dos homens, a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus o firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. E a terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem a separação entre o dia e a noite, e sejam eles para os sinais, para estações, para os dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e trevas. E viu Deus que era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as árvores. Houve tarde e manhã o quinto dia. Disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis
e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Multiplicai-vos e enchei a terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Verso 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Capítulo 2 de Gênesis, verso 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado o dia sétimo, a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra como o Criador fizera. Existe um título no verso 4, a formação do homem. Verso 4, capítulo 2, verso 4. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para Verso 10. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A formação da mulher, verso 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Verso 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a
numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Verso 25. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Termina aqui então a nossa leitura de hoje, desse vídeo introdutório. Terminamos em Gênesis e lemos o capítulo 1 e o capítulo 2. No próximo vídeo nós continuamos a leitura a partir do capítulo 3. Pois bem, meus irmãos, eu espero que vocês tenham gostado desse projeto, eu espero que haja confirmação de Deus no seu espírito também. E te peço mais uma vez para você se inscrever no canal, deixe o seu like no vídeo, isso é muito importante, ative o sininho para receber as novas notificações dos novos conteúdos, compartilhe com o maior número de pessoas nas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp e Telegram, deixe as suas dúvidas nos comentários, vou ficar muito feliz em esclarecer as suas dúvidas, e se por acaso houver muitas dúvidas sobre o mesmo tema, faço vídeos específicos para esclarecer as dúvidas de vocês. Um grande abraço e fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo.